Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que está no coração de toda a eletrônica moderna. A gente sempre quer mais velocidade, certo? Mas e se essa velocidade toda tiver um custo oculto? É exatamente sobre isso que vamos falar, a dinâmica de comutação. Pensa naquela sensação, o celular esquentando na mão, o notebook no colo que parece que vai pegar fogo. A gente logo culpa o processador, né? Mas a verdade é que o problema do calor é bem mais complexo e está espalhado por todo o circuito. É que a energia que alimenta nossos aparelhos não é um fluxo contínuo, tipo uma mangueira aberta. Ela é toda picotada por interruptores microscópicos que ligam e desligam numa velocidade absurda. O detalhe é que cada clique desses é imperfeito e gera um tiquinho de calor. Agora, multiplica esse tiquinho por bilhões de vezes por segundo. Pronto, tá aí o calor que a gente sente. No mundo de laboratório, perfeito, essa transição seria instantânea. Ligado ou desligado, 0 ou 1, sem meio termo. Mas aqui no mundo real, a física não permite isso. Sempre existe um momento, um piscar de olhos infinitesimal, em que a chave não está nem totalmente ligada, nem totalmente desligada. É nesse limbo que a energia vira calor. E este gráfico aqui mostra o problema de um jeito fantástico. Essa área laranja a gente pode chamar de a cena do crime. É exatamente aí que a tensão e a corrente elétrica se sobrepõem dentro do componente. E quando isso acontece, a energia que deveria estar trabalhando para a gente vira pura e simplesmente calor. É desperdício. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma lupa e olhar para esse momento bem de perto. Vamos rodar um replay em câmera super lenta para entender a anatomia dessa perda de energia. O que a gente vê de cara é que a realidade não é aquele sinal quadrado perfeitinho que a gente vê nos livros. A onda de verdade tem rampas de subida, de descida, tem platôs, tem atrasos. Ligar e desligar não é um evento único, é um processo com várias etapas. A primeira parte do processo é o tempo para ligar, que a gente chama de T-on. É o tempo total que leva desde o estado totalmente desligado até o totalmente ligado. E esse tempo se divide em dois. Primeiro, tem o tempo de atraso, o T-on. É tipo uma pequena hesitação, sabe? O comando chega, mas a ação não começa imediatamente. Depois dessa pausa, aí sim vem o tempo de subida, o TR, que é quando a corrente finalmente começa a fluir de verdade, subindo de 10% até 90% do seu valor máximo. O processo para desligar, claro, também tem o seu próprio tempo, o turn-off. É o período que o componente leva para fechar a torneira e cortar completamente o fluxo de energia. E da mesma forma, a gente tem duas fases aqui. Um tempo de atraso, antes da corrente começar a cair, e depois o tempo de queda, quando ela de fato despenca de 90% para 10%. E um detalhe interessante, quase sempre o processo de desligar é mais lento, mais preguiçoso do que o de ligar. Certo. Já entendemos o que e o como. Agora vamos para a parte mais legal, o porquê. Quem são os verdadeiros culpados por trás desses atrasos e dessas perdas? A pergunta que move a engenharia eletrônica é essa. O que, fisicamente, impede o interruptor de ser perfeito? A resposta não está no projeto em si, mas na própria natureza dos materiais. A resposta está nos chamados efeitos parasitas. São capacitâncias e indutâncias que não estão no projeto. Elas simplesmente existem por causa da construção física do componente. Pensa nelas como uma inércia elétrica. Elas odeiam mudança e resistem a qualquer tentativa de acelerar ou frear o fluxo de energia. Se a gente pegar um tipo muito comum de chave, um MOSFET, existem 3 dessas vilãs principais. A capacitância de entrada, a de saída e a mais famosa e problemática de todas, a CRSS, mais conhecida pelo apelido de capacitância Miller. Então, o ponto crucial é este. A capacitância Miller é a grande sabotadora da velocidade. Ela funciona como um freio que é acionado justamente no meio da transição, quando a velocidade é mais importante, tornando todo o processo mais lento e, consequentemente, gerando mais calor. E isso não é um conceito abstrato, não. Essa capacitância existe fisicamente bem aqui, entre o terminal que dá o comando para ligar, o gate, e o terminal por onde a energia principal flui, o dreno. É uma característica inevitável da construção do componente. Para sentir o impacto disso na prática, nada melhor que colocar uns números na conversa. Vamos fazer uma conta bem rápida aqui. Digamos que para carregar essa inércia elétrica e ligar o nosso interruptor, o circuito demore 40 nanosegundos. 40 bilionésimos de segundo. Parece nada, né? Mas para a eletrônica, isso é uma eternidade. É durante essa janela de tempo minúscula, repetida milhões de vezes por segundo, que a eficiência vai pelo ralo na forma de calor. E como se essa briga com os parasitas internos não fosse o bastante, o mundo real joga mais um desafio na mesa, o tipo de carga que esses interruptores precisam controlar.
Na prática, essas chaves controlam motores, transformadores, cargas que têm sua própria inércia, as cargas indutivas. Para lidar com elas, a gente precisa de um componente a mais, um diodo de roda livre. O problema? Esse diodo também tem as suas próprias imperfeições. O principal defeito desse diodo é a recuperação reversa. Por um breve instante, quando ele já deveria ter parado de conduzir, ele deixa passar uma corrente no sentido contrário. Esse soluço de corrente reversa é um soco direto na nossa chave principal, causando um estresse enorme e gerando picos de perda de energia ainda maiores. Ok, vamos dar um passo para trás e juntar todas as peças. Por que essa obsessão toda com bilionésimos de segundo, capacitâncias fantasmas e diodos teimosos realmente importa? Resumindo, todo o calor que a gente não quer nasce naquele instante de sobreposição entre tensão e corrente. Esse instante é esticado por causa dos efeitos parasitos, como a capacitância Miller. E o resultado final é um limite bem claro: ou o sistema é rápido, ou ele é eficiente. Ter os dois ao mesmo tempo é o grande desafio da engenharia. E isso nos deixa com a pergunta fundamental que move a eletrônica de potência hoje em dia. Se pisar no acelerador aumenta o desperdício, como a gente quebra esse ciclo? Como projetamos sistemas que conseguem ser, ao mesmo tempo, extremamente rápidos e incrivelmente eficientes? Encontrar a resposta para isso é a busca contínua que move toda inovação na tecnologia que a gente vê por aí.